Pai, em nome do Senhor Jesus, fala em nosso coração, Senhor, conforme a tua vontade. Dirige esta palavra, Senhor, pela vontade do teu Espírito Santo. Que não seja eu, mas o Senhor a falar. Que a tua glória, meu Deus, encha este lugar e que o Senhor seja glorificado, somente o Senhor, em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela nos traz luz ao nosso entendimento. Sem Deus, longe de Deus, nós vivemos em trevas. Trevas profundas na nossa mente, na nossa visão, nas nossas emoções. Nós estamos mortos, né? Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo já está morto no maligno. Quando nós vamos lá no cemitério, nós vemos aqueles jazigos, né? Então, quem está ali dentro está jazendo, está morto. E é assim que o mundo está. É assim que nós estamos longe de Deus. Mortos, sem luz, sem entendimento, sem saber para onde vamos. Porque aqui nós estamos enxergando porque temos luz. Mas se tiver um blackout, tudo fica escuro, a gente não sabe para onde vai. A gente fica perdido, né? E aí a gente vai em lugares que a gente acha que é bom, mas está tudo em trevas. E naquele momento ali a gente acaba se prejudicando, se machucando, se ferindo, encontrando a morte física, porque estamos em trevas e não enxergamos para onde vamos, por isso nós vamos por caminhos errados. Então somente a luz de Jesus Cristo, ela pode nos tirar dessas trevas. Somente a luz, e a luz que ele nos traz é o seu evangelho, é a sua palavra. Somente o poder do Evangelho de Cristo Jesus, nós somos capazes de enxergar as coisas, de enxergar a realidade do pecado. Se nós não estivermos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus de fato e de verdade, não conseguimos enxergar o pecado. Pelo contrário, nós fazemos com que tudo seja normal. O que tem? O que tem o pecado aqui, o que tem o pecado ali? Nós não conseguimos enxergar a essência do pecado, e a essência do pecado nos afasta de Deus. Deus, ele trouxe a morte ao ser humano, à raça humana e a toda a natureza por causa do pecado. O pecado, a morte é o salário do pecado. Então, quando nós começamos a enxergar isso, nós não relativamos mais nada. Hoje em dia é muito relativo, as pessoas relativizam o pecado. O que tem, bebê? O que tem? Deus perdoa. Ela não enxerga a essência do pecado, a que produz o vício, que produz o controle do ser humano, da mente do ser humano. Um vício do álcool, o vício do cigarro, o vício das drogas. O que tem? A pessoa não enxerga, ela não vive o Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes está dentro da igreja e não consegue enxergar, porque ainda não entendeu, não respeita, não obedece à palavra de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa só toma conhecimento, mas ela não vive o poder transformador do Evangelho nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas emoções. Continua agindo como o mundo. Continuam agindo como se fosse tudo normal, né? São hedonistas, vivem para o aqui e o agora, buscando o aqui e o agora. Vêm para a igreja ou vivem as suas vidas normalmente como se a vida fosse só isso aqui. Na verdade, é o contrário. A vida aqui nesse mundo era só uma passagem. Desde que o pecado entrou, o mundo foi condenado. Então o mundo está condenado por Deus. Um dia a ira de Deus virá e irá acabar com tudo. Então não só a minha vida, a tua vida, não só a vida do crente, mas a vida de quem está longe, quem está fora da igreja, quem não se compromete com Deus, também é uma passagem.
Porque assim como nós que somos crentes em Cristo Jesus morremos, aqueles que estão lá fora aí, na prática do pecado também morrem. Todos nós vamos morrer. Então a vida ela é uma passagem não só para nós, mas para todos. Mas ela é só uma passagem, mas ela é uma passagem porque nós estamos caminhando. Estamos caminhando para onde? Estamos caminhando em que direção? Estamos caminhando em direção à justiça de Deus. No fim da estrada dessa vida, nós vamos estar de frente com Deus. Todos nós. Nenhum vai se escapar. Ninguém vai escapar. A gente está caminhando. Aí todo mundo faz as coisas do jeito que quer. Vamos prostituir? Tá tudo bem. A vida é uma só, a vida é curta. É verdade, a vida é curta. Mas a eternidade não. A eternidade é eterna, né? Já tem um nome, eternidade. Ah, não, vamos adulterar, vamos beber, vamos dançar, vamos sambar, vamos para funkear, vamos fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. O que importa é a gente ser feliz do jeito que a gente quer. A vida é curta. Ela vai acabar nessa terra. E quando acabar, a gente vai estar lá de frente, face a face de Deus. E aí é que vai fazer a diferença. Porque a realidade não é a vida aqui. A realidade é a eternidade. É o que vai acontecer depois. Porque a vida a gente pode viver 100 anos, 200 anos. Ninguém vive mais de 200 anos. É só um exagero que eu estou falando. Mas ainda que se vivesse... O que é isso perto da eternidade? Não passa. O ano vai passando e ninguém morre. E viver essa eternidade longe de Deus, é ruim. Não espere para acreditar em Deus depois da morte. Não espere para acreditar em Deus quando estiver face a face com Ele. Temos que acreditar em Deus hoje, agora, através do poder do seu Evangelho. Paulo aqui ele nos ensina, ele diz, não me envergonhe do Evangelho. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para nos salvar. Só através do poder de Deus aqui que nos ensina, Deus ele deixou a sua palavra, Deus deixou o seu ensinamento, Deus deixou o passo a passo de como devemos fazer e andar e viver uma vida correta na presença dele hoje. A escolha é hoje. Eu não posso escolher mais tarde, porque eu não sei quando vai ser o mais tarde para mim. O mais tarde para mim pode ser quando tiver 80, 90 anos, mas o mais tarde também pode ser daqui a 1 hora. Não sei. Então eu tenho que reconhecer o Evangelho de Cristo Jesus, os ensinamentos de Cristo Jesus hoje. E viver esse Evangelho hoje. Transformar as minhas atitudes, os meus pensamentos, deixar que a luz do Evangelho de Cristo ilumine a minha mente e me faça enxergar o que realmente é o pecado e renunciar o pecado por amor a Deus. E isso nós só conseguimos fazer através da fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é para todo mundo, não. Não é para qualquer um, não. É só para aquele que crê. Se não crê, não vai encontrar o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Essa é a verdade, a palavra de Deus está dizendo. Ah, mas eu não creio na palavra de Deus. Não importa se você não crê, se eu não creio. A palavra de Deus ela não precisa de nós para ela se cumprir. Pelo contrário, nós é que precisamos nos adequar aos ensinamentos e à palavra de Deus para termos vida em abundância, para termos a vida eterna, para termos vida restaurada. A palavra de Deus ela é absoluta. E Deus vela sobre a sua palavra todos os dias para cumpri-la. Então eu aqui tenho que procurar mudar o meu entendimento, procurar examinar a palavra de Deus e ver, não, o que essas pessoas falam tanto da palavra de Deus? Que palavra é essa? O que diz? E antes de ler, temos que buscar a orientação do Espírito Santo, para entender conforme a vontade dele. Porque a mente do Espírito é a mesma a mente do Pai. E ele é que nos revela a realidade da sua vontade. Então temos que estudar a palavra de Deus e ver que a palavra de Deus, ela é o poder para a transformação, primeiramente dos judeus e também para os gregos. Por quê? Quando Jesus Cristo veio, ele anunciou primeiro o Evangelho, a palavra libertadora, a novidade do reino de Deus. Ele anunciou primeiro para os judeus. Então ele veio aqui, fez tudo o que tinha que fazer, partiu, foi para a glória, mas deixou a sua palavra aqui para ser anunciada por todos.
O apóstolo Paulo veio e, além de a tomar para si e transformar a sua vida, que antes era um perseguidor, e depois do poder do evangelho, o poder da palavra, se transformou num homem de Deus que ele se tornou, e hoje para nós é um exemplo. Paulo, ele vem e fala o poder de Deus para a transformação de todo, não só dos judeus, porque antes só eram os judeus, mas também dos gregos, também de todo aquele que crê. E eu não sou judia e nem sou grega, eu sou brasileira, mas o evangelho de Cristo me alcançou e me salvou. E assim está fazendo com todas as nações em todo o mundo. Então, é para todos que crê. Não adianta dizer, eu creio em Deus. Crê em Deus, mas continua na prostituição. Crê em Deus, mas continua na corrupção. Crê em Deus, mas continua fazendo tudo errado. O evangelho, o poder do evangelho não mudou. O evangelho de Cristo diz, não minta. Mas a pessoa diz, o que tem? Uma mentirinha aqui, outra ali. A palavra de Deus, o evangelho de Jesus diz, não roube. Mas as pessoas estão roubando, o que tem? Eu estou sem dinheiro mesmo, vou comprar alguma coisinha ali na praça, né? Não sei a procedência, mas o que tem? Eu não tenho dinheiro para comprar o original. Então, o que tem? Eu sou casado, sou casada. Mas eu estou apaixonado pela mulher ali, estou apaixonado pelo meu amigo ali. O que tem? Eu tenho que me satisfazer, eu tenho que ser feliz. Mas o evangelho de Cristo diz que não é para fazer. O evangelho de Cristo diz que não é para mentir, que não é para roubar, que não é para enganar. O evangelho de Cristo diz que nós devemos viver uma vida em santidade. Então devemos guiar a nossa vida através do evangelho de Cristo e não pela modalidade do mundo. Não importa lá fora quem faz errado. Devemos examinar o evangelho de Cristo e viver a realidade da palavra transformadora. Porque se não for assim, não haverá salvação. Não há salvação senão por Cristo Jesus. E a sua palavra é viva e real. E ele deixou a sua palavra. E aqui o apóstolo Paulo está confirmando. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo o que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Todos nós nascemos com um grau de fé. Agora, se a nossa fé não estiver no evangelho de Cristo, não adianta você dizer eu tenho fé na imagem ali, naquela imagem acolá, naquele santo lá, naquela entidade lá. Eu não vou ficar citando os nomes, mas não adianta dizermos que temos fé e usar essa fé para qualquer outra coisa. Para imagens que têm olho, mas não vê, boca, mas não fala. Para imagens ou entidades que dizem eu sou Deus, eu sou santo, me adora. Adorar somente o Senhor, o seu Deus. A minha fé tem que ser voltada para Deus, se quisermos salvação das nossas almas, porque todo mundo está condenado, toda a carne está condenada ao inferno. Somente Jesus Cristo pode nos levar à glória e aos céus. Não há outro caminho. E se vocês que dizem assim, eu não creio, não acredito assim, examine as Escrituras e viva por ela. Porque se não for assim, a condenação é eterna. Busque o Espírito de Deus para clarear, trazer luz à sua mente, para que se convertam e conheçam a justiça de Deus. Porque somente assim vai haver salvação. E é de fé em fé. Então eu tenho que ter fé, eu tenho fé, mas eu tenho que usar essa fé em Cristo Jesus. Eu tenho que usar essa fé naquilo que Ele diz. Eu tenho que usar a minha fé para falar, Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou mudar minhas atitudes, meus costumes. Eu vou usar a minha fé para viver contigo. Eu vou mudar por ti. Eu vou viver de fé em fé. Eu vou renunciar o pecado todos os dias. Eu não quero andar como o mundo diz que tem que ser. Eu quero andar do jeito que o Senhor diz que tem que ser. Eu não quero andar de acordo com a modalidade que existe hoje em algumas igrejas, que diz que a gente pode tudo. Que a graça encobre o pecado. A graça de Cristo não é cobertor para encobrir nossos pecados. A graça de Cristo, ela nos revela o amor salvador de Deus. Ela nos revela o amor que antes éramos pecadores e hoje, pela graça, eu não preciso pagar promessa, eu não preciso pagar para alcançar.
é de graça, vem de Deus para mim. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não tenho nada que possa fazer Deus ficar impressionado comigo. Nenhum homem tem. Ainda que seja o mais inteligente, o mais sábio, o cientista mais poderoso nessa terra, não impressiona a Deus. Eu não tenho nada para oferecê-lo. A graça de Deus me alcançou. A única coisa que existe em todos nós, que é comum em todos nós, é o pecado, que nos afasta de Deus. E a graça de Deus veio para nos salvar, para nos dar uma oportunidade, de sermos salvos. Essa é a graça. A graça de Deus não se revela para que, hoje eu posso pecar porque amanhã Deus me perdoa. Você peca hoje, se a tua vida for ceifada hoje, amanhã tu está no inferno. A graça de Deus não vai te tirar lá do inferno depois que você estiver lá dentro, não. Ela nos tira hoje. Então, muitas pessoas usam a graça de Deus, pode tudo. Libera tudo. Não, não libera, não. A minha vida tem que estar em comunhão. A minha vida tem que estar em realidade com o Evangelho de Cristo Jesus. E tudo isso nós fazemos pela fé. Eu não vejo Deus com os meus olhos físicos. Eu vejo Deus com o poder dele na minha vida, que me transformou do jeito que eu era antes e do jeito que eu sou hoje. E nós temos que nos viver essa fé todos os dias, nos transformando. É um hábito, é um costume que nós devemos fazer, esse sim, de vivermos pela fé, de vivermos sempre lutando contra a nossa própria carne, o nosso próprio desejo de pecar. A nossa carne sempre vai buscar o pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele nos transforma. O poder do Evangelho nos mostra. Quando tivermos vontade de fazer algo errado, o Evangelho de Cristo, se está na nossa mente, se está no nosso coração, diz assim, não faz. E a gente lembra e fala, então não vou fazer. Não importa quantos estão dizendo que está certo, que pode. Não é eles que detêm a verdade é a palavra de Deus. Ainda que isso nos cobre um preço de sermos chamados de tolos, de sermos chamados de crente, de sermos chamados de religiosos, porque chamam de forma pejorativa, né, a religiosidade, os religiosos, o crente, como que se fosse ser crente, fosse ser ridículo, fosse ser bobo. Mal sabe eles que eles é que estão sendo tolos, porque o Evangelho de Cristo nos transforma. É de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Somos justificados pelo poder de Deus através de Jesus Cristo na sua palavra. E depois que recebemos essa justificação, vivemos de fé em fé, até o dia em que Ele irá nos buscar ou que Ele nos permita descer à sepultura. Nós vamos viver de fé em fé, renunciando o pecado, renunciando o erro. O erro continua sendo erro, mesmo que muitos estejam fazendo. E o certo continua certo, mesmo que sendo poucos fazendo. Eu quero fazer o que Deus manda, não o que o mundo fala, não o que alguns religiosos realmente, só porque estão dentro de uma igreja, em cima do altar, ou tem muita teologia, não pode, o homem não pode nada se não for pelo Senhor Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus Cristo que nos justifica, a sua palavra nos justifica, e nós somos justificados pelo poder dele através da fé. Então somos justificados por quê? Porque a morte deixou de ser prioridade na nossa vida. A morte não faz mais diferença na nossa vida, porque entrou a vida de Cristo pela graça. E pela fé nós abraçamos isso e vivemos de fé em fé, conforme Deus manda. Porque se não for assim, não vai haver salvação. Então, o meu desejo é que nós vivamos todos os dias a realidade da palavra de Deus, que nos transforma, renunciando o pecado. A conclusão é: renuncie o pecado, renuncie o erro, renuncie o engano e seja justificado pelo poder de Deus e pela palavra. E jamais nos envergonhemos dessa palavra, porque ela é o poder de Deus para nos salvar. Sem ela não há salvação. Sem essa palavra, Jesus ele disse que ele não julga, que ele não nos julga. Quem nos julgará é a palavra que está aqui. Essa palavra será lida por Deus também. Então é essa palavra que muitos estão debochando, ridicularizando. É este evangelho de poder que vai nos julgar.
Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados para a glória de Deus. Amém.